Vamos lá, 1 de João, tão conhecido, né? Capítulo 2, vamos ler de 15 a 17. 1 de João, a carta, capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, é um mandamento. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Palavra de Deus, Senhor seja conosco, todas as portas dele, do nosso Senhor Jesus, estejam e permaneçam abertas, repreendido todo o mal, confirmado seja o plano do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém, tome assento. Nós vamos hoje para mais uma polêmica. A nossa polêmica, ela é justamente sobre algo que parece que não era para ter polêmica, mas tem. O que a Bíblia diz sobre o amor? O que a Bíblia diz sobre o amor? Porque tem coisas que ela não diz e nós falamos sobre isso, infelizmente. Talvez uma das doutrinas mais difíceis hoje não seja a questão de Calvino e Armínio, predestinação. Não seja sobre os dons, se cessaram ou não, mas uma das mais difíceis é a doutrina do amor de Deus. Porque existem muitas confusões. Tem um livro, A Difícil Doutrina do Amor de Deus, que é um livro que eu recomendo, que é muito bom, que ele vai tratar isso de maneira muito especial. Mas, aquilo que eu já disse aqui em algumas ocasiões, existe amor e amores. Deus não é Deus de todos os amores. Tem amor que Deus odeia. Diga isso. Por exemplo, tem gente que ama certos pecados. Deus odeia esse amor. Por quê? Porque esse pecado tira a pessoa de Deus. O amor de Deus é diferente do nosso. O nosso amor, a gente ama de uma maneira louca às vezes. Tem pessoas que fogem com bandidos para casar. Não é um amor louco? Sim ou não? Tem gente que se envolve dizendo que ama com pessoas que têm 3, 4, 5 namoradas e diz que está amando, que faz qualquer coisa para casar com aquela pessoa. Você parou para pensar sobre isso? O que essa pessoa está fazendo com ela, com a história dela? Deus não está nesses amores. Deus tem um amor que é forte, vivo, imensurável. Não dá para medir o amor de Deus, nem a largura, nem a altura e nem a profundidade. Quando Deus ama nós, Ele ama de tal maneira. Ele não põe palavras para traduzir ou mensurar o amor, porque não existe. O próprio Deus não tem palavras para dizer o tanto que Ele ama. Então, a tradução é que Deus amou de uma forma tal. Foi tão absurdo esse amor, que Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não existe isso no nosso amor.
Porque ele dá o filho para morrer por quem não presta, por quem não vale, por quem não merece. Não tem lógica acreditar, quando eu olho para mim, que Deus me ama dessa forma. Só tem um jeito de acreditar que Deus me ama, quando eu olho para Ele e o que Ele fez por mim, porque não tem lógica. Porque nós somos pessoas ruins. Por isso que Ele veio converter nós. Diga, Ele veio me converter. Diga, porque eu não valho nada. Sim ou não? Por isso que na questão de cristianismo, de servir a Deus, não há lugar para exaltação. Não, eu sou o cara porque eu prego, eu faço, eu vou, eu ganhei, eu fiz, não sei o quê. Você não faria nada se Deus não te desse a oportunidade de fazer, a graça para fazer e a sabedoria para fazer. É por isso que eu não gosto muito do negócio de festa de aniversário. Porque você dá a oportunidade, aí a pessoa fala tanta coisa que você fica ouvindo aquilo e chega a passar mal. Não, você é um ícone. Não sei o que, não sei o que. Mas quando você conhece Jesus, você sabe que se Jesus não tivesse feito, não teria acontecido. Se Jesus não tivesse dado, não teria acontecido. Se Jesus resolver não usar, não acontece nada. Estão prestando atenção? Se Jesus não usar, não acontece nada, pode ser quem for. Por isso que toda a honra é dele, toda a glória é dele, toda a exaltação é dele. Tudo é por ele, para ele e nele. E João ajuda a gente demais, e esse é o autor que nós estamos lendo aqui. No evangelho dele, que é o primeiro escrito que temos na Bíblia, o quarto evangelho de João, depois tem as 3 cartas de João e Apocalipse do mesmo autor. E aí João fala assim, em João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Sobrou o que para quem? Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Por isso que ele vai falar, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade e graça. E Paulo vai trazer coisas tremendas a respeito desse Jesus. Ele vai dizer que é nele que todas as coisas acontecem. Posso todas as coisas naquele, é nele. Posso todas as coisas? Posso. Quando? Quando estiver nele. Porque é ele que me fortalece. Então, e aí vai várias passagens e tudo mais. Mas esse amor de Deus é um amor tão especial, tão grande, tão completo, tão inteiro. Paulo quer traduzi-lo, então ele escreve o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele está escrevendo para uma igreja que está cheia de problema. Ela tem todos os dons, mas não conhece o amor de Deus. Porque está tendo problema ali nas convivências. Está tendo problema ali que um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, outro fala que é de Pedro, outro fala que é de Jesus, mas tudo ali está dividido. Está tendo problema ali porque um menino ali está deitando, um camarada lá está deitando com a esposa do seu pai, com a sua sogra, ou com a sua madrasta. Tem irmãos levantando contra irmãos e indo na justiça contra irmão, lá naquela igreja. E se não bastasse isso, nos cultos, uns atravessando na frente do outro. Um começava a profetizar, o outro ia profetizando, o outro profetizava e virava uma bagunça. Então, Paulo tem que instruir essa igreja. E ele chama essa igreja de
imatura, de meninos, de carnais, porque tem dissensões no meio da igreja. Então eu aprendo muito com isso, porque quando tem dissensões, quando tem fofoca, quando tem mentiras, quando tem calúnias, quando tem levantes uns com os outros, não tem salvo. O salvo não faz isso porque ele tem o amor de Deus. Por isso que Paulo vai ajudar, quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve aos Romanos, que ele fala do amor e a maneira de amar, ele doutrina muito bem isso, o amor seja não fingido, escrevendo aos Romanos, capítulo 12. O amor seja não fingido. E é isso que ele vai trazer para nós aqui, algumas coisas profundas, na passagem clássica sobre o amor. 1 aos Coríntios 13 fala do amor e do amar. Fala do amor e do amar. E do amar ele fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse. Ele está me explicando coisas ali profundas. Ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, abre lá, 1 aos Coríntios 13, e não tivesse amor, ele está exaltando a questão de falar línguas, dos homens e dos anjos, ele está exaltando isso. Ele fala, mas se eu fizesse, se eu falasse, porque lá na igreja de Corinto tinha um punhado de gente falando língua estranha, tendo os dons. E ele termina o capítulo 12 dizendo, eu vou mostrar para vocês uma coisa mais excelente do que isso aí, ó. Ele está falando dos dons. Falou, os dons são excelentes? São, mas tem algo mais excelente. E eu vou apresentar para vocês. E o que é, Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Barulho e coisa oca. E ainda que tivesse o dom de profecia, que é uma excelência o dom de profecia, quando ele é legítimo e é de Deus, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que coisa linda, perfeita, maravilhosa, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, olha que coisa gloriosa, mas se eu tivesse tudo isso e não tivesse amor, primeiro ele diz que nada isso valeria, seria. Eu não seria nada. Sem amor, você pode falar em línguas, você pode ter os dons, você pode ter o que for. Sem amor, isso é, e isso não te faz pessoa alguma. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, olha que caridade, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Não tem umas coisas que falam por aí que as obras salvam? Não tem o espiritismo que fala que a salvação vem pelas obras? Nada disso aproveitaria. Aí ele vai falar quem é o amor. Primeiro ele está falando o que é amar. Ele tá exaltando poderes espirituais, ele está exaltando poder de fazer com as mãos, de ajudar, e dizendo que isso é nada, se não tiver amor. Então ele está dizendo que pessoas podem ser usadas com os dons, podem fazer coisas extraordinárias de caridade, de doações e etc. E podem fazer isso não tendo amor. Tem que ter amor. Então tem jeito de amar. O amor é o dom. Amar é o fazer, é o praticar. Então, quando você for doar alguma coisa para alguém, faça porque esta pessoa precisa, você tem condição e está com compaixão dela.
Entendeu, não? Quando você faz algo que quer que alguém diga que você fez, foi sem amor. Ninguém lembrou de mim, então não foi por amor. Porque por amor você até pede para que a pessoa não conte para ninguém. Você quer proteger a pessoa e você quer proteger a sua vida diante do céu. Porque o que faz a direita, não saiba a esquerda. E olha que elas estão bem pertinho. E ela é ligada com esse camarada aqui que sabe tudo sobre o corpo. Então o que ele está instruindo nós para fazermos? Esquece. Fez, foi com amor, esquece. Vira a página e continue. O que nós mais ouvimos nesses dias, sobre essa questão, às vezes, irmãos, pessoas contrariadas, tristes, porque muito ajudaram e as pessoas que ajudou foram as que mais. Não tem? Quem já falou isso? Só umas 3 mãozinhas, eu vou levantar a minha também. As pessoas que a gente mais ajuda são as que mais te desprezam. São as que mais viram as costas para você. Verdade ou mentira, por gentileza? E a gente que ajuda, tem que reconhecer, se eu ajudei é porque eu tenho um privilégio enorme. O privilégio é enorme, o privilégio de ajudar. Porque quem ajuda é porque tem. Tem como ajudar, seja o que for. Ou o que foi. Então eu tenho que ter privilégio. E outra coisa que você tem que saber, você ajudou essa pessoa por amor ou por recompensa? Você ajudou para ter reconhecimento ou foi por amor, por amar? Porque se foi por amar, que bom que ela não se lembre mais, mas o céu registrou o que você fez. E eu quero te dizer, não desista de amar, não desista de ajudar, não desista de estender as mãos, não desista. O que faz a diferença não é o reconhecimento das pessoas que você ajudou, o que faz diferença é você ser a pessoa que Deus te chamou para ser. E essa recompensa, glória a Deus, que não vem pelos homens, mas ela vem pelas mãos de Deus. E aí Paulo vai dizer, olha, o amor é um pouco diferente, o amor tudo sofre. As pessoas que amam não gostam desse negócio de tudo sofre, não. Mas eu amo, pastor. Então sofre. Não, uai, como assim? O amor é sofredor. Não é o que Paulo fala? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Por quê? O amor é paciente, não arde em ciúmes, não ensoberbece, não se vangloria do mal. O amor é um sujeito muito equilibrado, irmão. Resolvido. Não precisa de nada, porque ele veio para dar. Você entendeu isso ou está difícil? O amor veio para dar. Então, se você ama fazer isso. Se não ama, você ainda não entende o que é isso. Quando a Bíblia diz que Deus amou, e o amor de Deus tem que estar derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5,5. Quando Deus diz que, porque Deus, Evangelho em miniatura, né? 3,16 de João, citei nesse encontro lá também. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que não tem como explicar, que, olha aí, Ele amou de tal maneira que, só a palavrinha, que deu. O amor veio para dar. Quando o amor é de Deus, é doação. Por isso que a maior obra de todos os tempos foi alguém dar a sua vida por nós. Ele veio para isso. Pedro quis dissuadi-lo. Algumas coisas, o próprio Satanás quis dissuadir Jesus. Faça isso primeiro, não precisa daquilo.
Está querendo reino? Eu te dou os reinos aqui. Não precisa de cruz, não precisa de nada. Veio para fazer isso. Mas Jesus veio e ele sempre deixou claro: eu vim para dar a minha vida. Ninguém tem o poder de tomá-la de mim, mas eu vim para dar ela. Ele veio para isso, para derramar a sua alma na morte. Então eu digo, ele veio para nos amar. Quem é ele? O amor. Jesus é amor. E ele veio executar a sua obra, ele veio amar. E se você quer conhecer o que é o amor de Deus, o que é o amor que eu tenho que amar, observe Jesus na maneira que ele amou. A maneira que Jesus amou, muitos de nós vamos julgar e condenar. Porque nós temos uma forma de entender o amor, que a pessoa que ama, ela parece que é até um coitado. Pode falar essa palavra mais, né? O povo está estudando tantas etimologias das palavras, que você não pode falar a nossa palavra, que é da nossa linguagem. Por quê? A gente acha que a pessoa ama dando tudo que alguém pede. Sim ou não? Eu tinha esse negócio. Como eu era servo de Deus, representante do reino agora como obreiro, na época eu era presbítero quando Deus me deu essa lição. E aí eu pensava, eu não posso dizer não para ninguém. Pediu, tem que ter. Eu tinha esse negócio, mas sofri. Meu Deus, não, mas eu sou cristão, eu tenho que... Aí nós estávamos mudando de casa, estava num depósito de material de construção, para deixar a casa arrumadinha, porque crente faz isso, mudou de uma casa, deixa melhor do que estava, não é verdade? Aí, eu estava lá, e no depósito de material de construção, estava uma frase escrita lá, frase bendita: feliz o homem que sabe ser bom sem ser bobo. Parei, minha alma aqueceu. Sabe quando Deus fala com a gente? Esquentou tudo. Falou, mas eu estou sendo bobo. A pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, me empresta um cheque. E eu falei assim, mas eu não costumo ter dinheiro na conta não, tá? 21 vacas magras, mas eu nunca pedi o cheque especial do Bradesco, porque fui funcionário do Bradesco e nunca teve nenhum problema, graças a Deus. Desde 85. Aí, ele pediu e eu vi que ele tinha uma vida embaraçada. Meu coração fechou, mas a minha bondade falou mais alto. Quanto que é? 300. Falei, não tem lá, hein? Tem que cobrir. Não, 15 dias eu cubro. Tá bom. Vai eu orar para o sujeito. Deu 15 dias, o cheque caiu e ele não falou nada. Cobrou o limite, eu tinha limite de 500, cobrou 300 do limite, eu comecei a pagar juros para ele. Inteirou 30 dias e ele não me falou nada. E eu liguei para ele, com aquele maior cuidado. Meu querido Pai do Senhor, mais ou menos igual o Clésio fala. Meu querido, vai bem, pá. Pois é. Sabe aquele cheque? Sei. Pois é, já venceu, tem 15 dias, tal, caiu na minha conta. Se me cobrar eu não pago não. Que bom saber disso, eu vou ter que orar. Você acha que pagou? Não pagou não. Aí eu estava com aquele coração doído, né? Tipo assim, Jesus me abençoou, e eu passei por várias dessas, para aprender a lição. Jesus nos ama. O amor dele é perfeito. Ele diz não para você. E por que nós não dizemos não para os outros? O amor de Deus tem na sua doutrina os nãos. Gostou?
Você gostou nada. Porque toda vez que Deus disse não para tudo, ficou contrariado. Sim ou não? Ou seja, amando, você vai dizer não para alguém e aquela pessoa vai ficar contrariada. E aí o problema não é a pessoa contrariar, é como você vai agir quando ela contrariar. Será que nós estamos entendendo ou estou filosofando demais? Você não me ama. Vamos. Você não me ama, você não me respeita, você não me considera. Você tem dinheiro, por que você não me empresta? Porque não dá para, né? E aí as pessoas que a gente diz, não, irmão Cleomar, irmã Sônia, que precisa aprender a dizer não. As pessoas que dizem não para a gente, elas ficam contrariadas. O que a gente diz não para elas, elas ficam contrariadas na hora. Mas você não perde a amizade delas. Mas se você disser um sim, emprestar o dinheiro, essas pessoas vão perder a amizade com você, porque elas não vão pagar. É melhor a contrariedade do não do que a perca de amizade por causa do sim. A contrariedade do não passa. A perca de amizade por causa do sim, não. Sim ou não? Jesus ama? Ele tem não? Você ama? Pelo menos quer, né? Então você tem que ter também não para os nãos, sim para os sims. E isso aí é difícil. Porque as pessoas que te pedem alguma coisa, elas querem somente o sim. Lembra daquele filme Todo Poderoso com Jim Carrey? Quem assistia aquele filme, que é uma comédia, né? Mas quem assistia aquele filme, pensando do ponto de vista espiritual, aprende demais. Eu aprendi demais. Por quê? Porque Deus dá o poder para ele, né? O pastor Ernesto, Morgan Freeman. Eu chamo o pastor Ernesto de Morgan Freeman. Não, mas agora estou mais novo, tá mesmo. Ele pega que ele é o Deus da história, né? E ele pega e passa o poder então para o Jim Carrey, que o Jim Carrey estava dizendo que ele faria diferente, porque que Deus faz isso, porque que Deus faz aquilo. Aí Deus falou, como é que está? Tudo bom? Está aqui, resolve. Aí complicou, irmão. Primeiro porque ele queria ganhar a esposa dele de volta. E aí, a esposa dele não queria saber dele. Aí ele falou assim, vou fazer ela me amar. Falou, deixa eu te dar uma questão bem tranquila para você aprender sobre usar o meu poder. O que é? Eu respeito o livre-arbítrio. Você não tem como fazer ela te amar. Você tem que conquistar. Aprendeu aí já ou não? Aí uma das coisas que eu aprendi demais também, ele está lá recebendo a oração do globo inteiro. Aí ele arruma um sistema, vou anotar, não dá certo. Aí ele faz os milagres dele lá, não dá certo. Aí ele vai para o computador, não dá conta de responder tudo aquilo. Aí é cômico, meu, mas a gente entende demais. Aí sabe o que ele faz, Nilson Moura? Dá sim para todo mundo. Peraí, ele pensou com a inteligência dele, né? Se eles estão pedindo é porque quer um sim. Então ele foi lá, marcou tudo e falou sim para todo mundo. O que aconteceu? Um caos. Aí todo mundo ganhou na loteria. Isso é rolo. Como é que todo mundo ganha na loteria? Eu nunca ganhei. Quando eu ganho, tem que dividir com 50 mil pessoas. E aí começou a quebrar loteria, quebrar não sei o quê, porque Deus não tem sim para todo mundo. Aliás, eu não quero te contrariar não, mas a maioria das respostas de Deus é não. Diga graças a Deus.
Eu queria casar com a menina que me ganhou para Jesus, entre aspas. Aí eu falei assim, uai, por quê? Ela ganhou, porque o que? A história, o testemunho vai ser fantástico. Aí Deus falou assim, E glória a Deus mesmo. Aí eu fiquei contrariado, falei, mas não pode, como é que pode o negócio? Mas nunca briguei com Deus. Aí Deus apresentou para mim a Vilcelene, falei, mas que é isso? Jesus, o Senhor fica escondendo essas coisas da gente. Quando Jesus mostrou a Vilcelene para mim, falei, não, bonita demais, deve ser um equívoco da minha revelação aqui. É essa que eu tenho escolhido. Os nãos de Deus são maravilhosos, embora a gente contraria na hora. Esses nãos nos ajudam. Está aprendendo sobre o amor? Porque a maneira da gente amar, a gente quer que todo mundo fale assim. E se Deus me ama, Ele vai atender meu pedido. Não é assim. É diferente. E graças a... Amém? Lembra aí de um não que Deus lhe deu. Só um, mas pode ser uma turma também. Porque são muitos. Por que Deus dá não? Porque, irmãos, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. São mais altos. A gente é baixinho demais. Ele é grandão. Ele vê do alto. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele é de geração em geração. Tendo toda essa grandeza de amor, Ele sabe cuidar de nós. Sabe o que eu imagino, Rubens Brandão? Um camarada que passou a vida quase toda numa cadeira de rodas, tendo aceitado Jesus, mesmo assim. E ele chega no céu e olha para trás, e lá ele vai ver tudo. Ele vai ter uma memória fantástica, uma lembrança fantástica. Ele vai ter um conhecimento fantástico. Lá no céu tudo é pleno e perfeito. Aí ele vai olhar para trás e dizer, oh Senhor, muito obrigado por aquela cadeira de rodas. Porque foi o que segurou ele na presença de Deus. É o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que quando Jesus falou para ele assim, Pai, por que o Senhor me desamparou? E eu imagino Deus, do ponto de vista humano, para você entender, chorando, vendo o seu filho desprezado por tudo e por todos, e agora olhando para o céu e não vendo o Pai em favor dele. Por que o Senhor me desamparou? Ou seja, é o momento mais triste, mais crucial, mais difícil da minha vinda, e eu não vejo o Senhor comigo. E eu imagino Deus olhando para ele, e essa linguagem na teologia, antropopatismo e antropomorfismo. Então, não preocupa com isso. Eu imagino Deus, eu falo assim só por causa dos teólogos que ficam assistindo e depois fala besteira. Não é vocês aqui não, estou falando pela internet, tá bom? Tem uns pessoal que fica ouvindo pela internet, pegando as mensagens, pregando em outros lugares, é uns negócios esquisitos, né? Aí, Deus olhando dos céus e chorando a dor do seu filho, mas Ele amou o mundo de tal maneira que deixou o filho morrer lá. Você entende esse amor? Ele olhava para a cruz e com certeza, para a gente entender no que estamos falando, queria estender as mãos e arrancar seu filho de lá, mas ele olhava para cada um de nós e disse, vai valer a pena. Eu vou salvar os que eu amo. Entende isso? Então o amor de Deus é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não arde ciúme, não se vangloria, não se ressente do mal, não folga com a injustiça. O amor de Deus é um amor tão grande, irmãos, que dentro da soberania dele, ele se humilha para alguém. Como é que pode isso? Me dá uma prova aí, pastor. Antigo Testamento.
como um marido traído, eu fui em busca do meu povo. O que é isso? Adultério. E Deus falando assim: Israel adulterou contra mim, me trocou por outros, e eu mesmo assim vim atrás de Israel. Quer uma prova prática? Quantas vezes você falou que não vinha na igreja mais, Deus foi lá, te visitou e te trouxe de novo? Como pode esse Deus se humilhar? E como outra prova, pastor? Ele tomou a cruz e foi lá e morreu morte de cruz, a maior humilhação que existia no mundo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus se humilhou. Outra prova, Jesus saiu da mesa, tirou as vestes de cima, cingiu-se com uma toalha, pegou uma vasilha de água e foi lavar os pés dos discípulos. Inclusive o de Judas. Se for, escute isso que eu falo com o coração doendo. Se for preciso ele lavar o seu pé para você ser salvo, ele tem capacidade de fazer isso. Meu Deus do céu. Isso é amor, que se humilha pelo outro. Deus é tão ciente de si, quem Ele é e o quanto Ele é, que para Ele não tem problema se humilhar. Para Ele não tem problema ir atrás de novo e falar: eu te chamo de volta para minha casa. Porque Ele ama tanto e é tão soberano que tem um propósito: eu quero salvar o máximo de pessoas que me quiserem. Então, pelo amor de Deus, eu consigo agora pensar melhor em qual maneira eu devo amar e como eu devo amar. Porque é isso que me deve angustiar até. Porque eu fui chamado para amar com o amor dele. Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou. Qual que é, Jesus? Que você ame o seu próximo como a ti mesmo. Não, mas esse mandamento é lá de Êxodo 20, lá já não, mas não terminei não, peraí. Que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. É por isso que é novo mandamento, porque agora ele traz uma referência de amor. Não é só amar o outro como você se ama, não. É amar como eu amo. Aí aperta. A maneira que o Senhor nos ama é muito linda, pura e especial, porque se não fosse, nós estaríamos já no inferno há muito tempo. Deus olha para nós e consegue, e eu digo consegue por causa de nós, para a gente entender, ok? E consegue separar de nós os nossos pecados e olhar só para a nossa pessoa e nos amar. E a gente não consegue fazer isso. Uma pessoa erra conosco, a gente olha para a pessoa pondo o erro dela na frente dela. Jesus não faz isso. Quando Pedro tem uma visão dos céus em Atos 10, porque ele vai ser enviado para salvar Cornélio e a casa de Cornélio, dirigido por Deus. Jesus vai salvar aquela casa, vai encher todos do Espírito Santo. E aí Deus mostra para ele animais impuros, e a voz diz: mata e come, vamos lá. A voz diz: Pedro fala: não, são animais impuros. Eu nunca, Senhor, coloquei uma coisa impura na minha boca. Aí é onde eu quero chegar. Jesus fala para ele assim: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Espera aí, mas Cornélio já era puro? Não. Ele precisava receber Jesus
e ele precisava conhecer Jesus. Só que para Jesus, Cornélio já estava lavado. Pode ir lá. Eu já purifiquei. Não, mas então não precisa eu ir lá. Precisa, Pedro, vai lá. Você vai entender depois. Pedro chega lá, começa a falar. E Cornélio está tão voltado para ouvir que ele convida os vizinhos. Vem cá que nós vamos ouvir uma pessoa que Deus me revelou para mandar chamar, porque ele tem palavras para nós que vai curar e vai libertar nós, vai salvar tudo. Então vem cá, e o Pedro chegou lá, começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre todos. Pedro falou, mas esse povo não é nem da nossa linhagem, não é da linhagem de Deus. Se Deus não negou para eles o Espírito Santo, também não vou negar a água, vou batizar esse povo tudo. E aí Pedro viu que aquele povo, na verdade, já estava purificado, só faltava fazer uma aliança com Deus. E o que eu estou falando, Deus está falando conosco sobre isso? Olhe para a pessoa como já purificada. Por favor, olhe com o amor de Deus. Ainda que essa pessoa seja, entre aspas, nojenta, terrível, muito difícil, consiga tirar da frente dela os pecados e os erros que ela comete, e olhe para ela como uma pessoa que Jesus purificou. Pelo amor de Deus, dê glória a Deus. Nós temos que deixar de ser nojento. Se as pessoas olhar para mim, pondo os meus pecados na frente, pelo amor de Deus, não faça isso mais. É hora de purificar os nossos corações no amor de Deus. Ah, mas aquela pessoa sempre faz mal, sempre faz mal. Pois é, ame aquela pessoa. Alguém chegou para Jesus e falou assim, como é que é esse negócio de amar mesmo, Jesus? A gente ama quem nos ama, os outros a gente aborrece, os inimigos a gente... Não, peraí. Amai os vossos inimigos. Não é só uns aos outros. Ame os vossos inimigos, principalmente. Ué, mas assim como? Se vocês amarem somente aqueles que vos amam, vocês não fazem diferença nenhuma. Porque os que pecam, os publicanos, os camaradas que erram lá, eles também amam uns aos outros. Vocês estão iguais. Agora, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vocês vão ser filho daquele Pai que está no céu. Canaço, queimar, etahamai. A bandeira da igreja é o amor. E é esse amor inteligente, esse amor equilibrado, esse amor que tem sim, que tem não, que tem espera, esse amor que não vai fazer coisas injustas, mas aquilo que é justo Ele vai fazer. O amor de Deus nos ensina. Como então amar mediante as Escrituras que lemos? Com qual amor devo amar? Faça essa pergunta. Uma ordem nós lemos aí bem expressa, um mandamento. No início aí, fica aí, 1 de João 2,15 aí. Não ameis o mundo. Não, fica só nessa primeira. Não ameis. É um mandamento. Sim ou não? Não amem o mundo. Ou seja, você quer ter o amor de Deus? Não ame o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma afirmação. É por isso que tem gente na igreja que nunca consegue ser crente, cristão. Porque se ama o mundo, não tem o amor de Deus. Se não tem o amor de Deus, não vai conseguir perdoar os irmãos, entender a falha dos outros, e vai começar a julgar,
e vai pular de igreja em igreja, daqui um pouco quer sair da igreja, sai da igreja, vai para outra, lá dá outro problema, aí vai sair, vai para outra, e nunca vai firmar. Porque o segredo não é estar num lugar onde não tem problema. O segredo é ser naquele lugar uma pessoa cheia do amor de Deus. Concorda ou não? Quem é crente aí concorda? Então, primeira coisa que nós vamos entender, eu não posso amar o mundo. Já que eu não posso amar o mundo, não devo, é um mandamento. Que mundo é esse que o versículo está começando aí falando? Primeiro, na Bíblia nós temos cerca de 3 palavras, 3 significados, aliás, para a palavra mundo. Primeiro, diga comigo, o mundo físico, o universo. Esse é o primeiro significado. A Bíblia diz em Atos 17, 24, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. O João capítulo 1, versículo 3 também vai falar sobre isso e outras passagens. A segunda palavra, mundo. Diga comigo, o mundo humano. A humanidade. E essa Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a humanidade. Terceiro, diga comigo, o mundo sistema, inimigo de Deus. Esse é o de 1 João 2,15. É desse último que João está sendo usado por Deus, está falando conosco. Devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e o mundo como sinônimo de pessoas. E aí entra até os nossos inimigos. Mas não devemos amar o mundo sistema. E essa palavra para o mundo sistema é cosmos, com K, no grego. E essa palavra, ela é definida pelo William Barclay. Eu já falei aqui outra vez sobre o William Barclay. Ele tem alguns livros maravilhosos, ele estuda as etimologias das palavras de uma forma muito especial. E ele tem um livro sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que é excelente, que eu te aconselho comprar. Ele vai ter, eu até orientei aqui outro dia atrás para vocês, citei até a Rosa, que é um livro excelente, se não tem, que você vai conhecer toda a origem das palavras, o dom do fruto do Espírito, que é em 9 partes, né? E você também vai analisar e estudar cada palavra das obras da carne, no grego. É profundo e é maravilhoso. E esse William Barclay, ele define cosmos como a sociedade pagã, com seus falsos valores, sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. O cosmos é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. O mesmo João diz que o mundo jaz, 1 de João 5,19, o mundo jaz inteiro no maligno. E o próprio Jesus chamou Satanás de o príncipe deste século. Aí que está a questão do amor da igreja. E é bom frisar sobre isso, porque tem muita gente, em nome dessas políticas todas, falando que essa igreja ama, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa bíblica para você. Se a igreja ama, ela não ama esse sistema maligno. É um mandamento para nós não amar esse sistema. E se é um mandamento para nós não amar esse sistema, quem vota nesse sistema não está só pecando, está levantando contra Deus. Sim ou não? Me ajudem, por favor. Não estamos falando de política, nós estamos falando do que a igreja deve viver amando. Amando. Por que Deus não ama esse sistema? Porque esse sistema traz vícios das drogas, hoje principalmente, prostituição, adultério, calúnias, invejas, dissensões, facções,
e um punhado de homens que tem por aí. Esse sistema leva as pessoas a se tornarem consumistas, levam as pessoas a servir Baal, os ídolos deste século, e leva a servir Mamon, o Deus das riquezas, leva a pessoa a pensar que alguém é melhor porque a roupa é mais bonita. Eu estou com esse terno é chique, tem 12 anos eu acho que eu tenho ele, mas eu sei conservar as roupas. Minha mãe me ensinou, filho, se a roupa é bonita, usa só domingo. Então, se você tem 4 roupas de domingo, você vai usar uma vez por mês. Você lembra disso, Rosa? Lembra? Aleluia. Nós tínhamos sabonete, na época que nós comprava carnaval. Só lembra do carnaval, irmã Sebastiana? E muito, tá vendo? Lembra, irmão Clomar? E muito também. Eu lembro do carnaval, ô sabonete cheiroso. Sabe por que o carnaval era cheiroso? Ele era verdinho, assim, né? Sabe por que o carnaval era cheiroso? Porque o sabão de bola cheirava mal demais. Sim ou não? Eu lavava meu cabelo com sabão de bola, irmão. Não tinha caspa, não tinha nada. Queimava tudo. E é liso, arrumadinho. Aí quando eu passava o carnaval, meu Deus, a minha casa ficava cheirosa. Nosso banheiro chamava privada na época. E era no fundo do quintal. E a porta era um saco de linho. Lembra, né, Rosa? Rosa só sacode a cabeça assim. Para tomar banho tinha que tomar cuidado, porque tinha um buraquinho da coisa lá. E aí você tomava banho. E aí, quando usava o carnaval, o perfume chegava até na casa. Ô, cheiro de banho. Nós tínhamos esse negócio na mente, é cheiro de banho. Hoje é domingo. Todo mundo tomou banho com o carnaval, porque tinha que economizar. Entendeu? Ou não entendeu? Então, irmão, nem sei o que eu estava falando mais. O que eu estava falando? Eu só sei, irmão, que esse mundo que o diabo trouxe para nós é um mundo capitalista. Aí a pessoa não usa carnaval mais, está usando agora senador. Bom, olha lá, bom. Senador. É o bichinho que encarece. Aí ele pensa que porque usa senador e não usa sabão de bola mais, é melhor do que os outros. Aí ele pensa, porque esse terno aqui custou 100 euros, ou 100 dólares, quando eu fui para Israel a primeira ou a segunda vez. Baratinho, que o dólar era 300 reais. Então, irmão, e é feito pela Turquia, a costura turca. Aí, irmão, vocês nem sabiam disso, né? E para que eu precisava de contar isso, né? Mas eu estou falando aqui para vocês entenderem que um terno não vai fazer uma pessoa melhor porque ele veio da Turquia. Só que tem pessoa que põe o terno e sai contando para todo mundo. Eu estou contando depois de 12 anos. Sai contando para todo mundo. Eu tenho uma bicicleta. Qual que é uma marca bem boa de bicicleta aí? Que calor, rapaz, é a Mountain Bike, é a nossa. Que? Specialized Center. Então, aí, cara, aí, porque o camarada tem a bicicleta, ele compra a bicicleta e sai contando para todo mundo para tirar vantagem. Tem umas irmãs que nunca requebrou na vida. Aí compra um vestido lá da irmã Sebastiana e tem que pagar, né, gente? Quem compra tem que pagar. Aí compra o vestido da irmã Sebastiana, aí quebra tudo. Porque o vestido fez ela requebrar.
Então o vestido faz mal para ela. Quem ama não se coloca melhor do que o outro. Quem ama não quer aparecer. Quem ama não bate no papo. Aliás, o peru morreu por causa do papo. Entendeu? Então, nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Esse sistema aí não é nosso, esse sistema é do mundo. Não ama essas coisas, não. Não ama essas coisas, não. Claro que a gente vai vestir sempre uma roupa mais bonitinha para vir para Jesus, né? Só que a roupa não vai mostrar quem você é. Você tem que ter a essência de um cristão. E o cristão é o quê? É o quê? Um Cristo pequeno. Entende? E eu estou falando das coisas pequenas, mas as coisas grandes começam por estas. Tem gente, eu já ouvi nesses 20 e poucos anos que aqui estamos, 21, eu já ouvi pessoas falando que mudou de igreja daqui, porque agora o nível dela era outro. Que agora o nível é outro. E essa igreja não é mais meu nível. Ô, miserável, foi aqui que você recebeu esse nível. Não é uma miséria um trem desse? Porque se tem gratidão e tem amor, eu vou ficar aqui, porque foi aqui que Deus me abençoou. Mas isso é coisa antiga, tá bom? Não fica pensando em nada não, que é pecado. O mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, política de governo, circunstância ou situações que não foram redimidos pela graça de Deus. Deus está aí? Não. Então, não tenho comunhão. Deus está aí? Sim. Então, eu quero comunhão. O mundo é a sociedade independente de Deus. Governo sem a linha do prumo de Deus, sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus, indústrias e corporações sem interesses pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. Nós estamos fora disso. Nós trabalhamos lá, mas somos daqui. Você entende essa parte? Nós trabalhamos lá, mas nós somos daqui. As pessoas não salvas pertencem a esse sistema do mundo. Elas são filhas do mundo. Este mundo não conheceu a Cristo, nem conhece a nós. Esse sistema odiou a Cristo e odeia a igreja. Esse sistema do mundo não é o habitat natural do crente. O habitat. Esse mundo odeia a igreja, mas a igreja ama as pessoas desse mundo. Entende? Quem é o crente é você. Quem é o salvo, a salva, é você. Então, nós é que fazemos a diferença. Nossa cidadania está no céu. Filipenses 3,20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos nos preparando para esse mundo, nós estamos nos desligando dele para morar no céu. Diga, estamos no mundo, mas não somos do mundo. É o que diz João 15,15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então tem uma forma de descobrir se nós estamos com Deus e somos dele, quando o mundo nos odeia. Então não venha para o meu lado, falando de amor, se esse amor não provocar ódio de muitos. Entende ou não? A pessoa mais santa, mais pura, mais linda, mais perfeita, mais tudo dessa vida que passou por aqui, foi Jesus. Concordam? Só os crentes concordam? Ele foi odiado.
E ele falou algo que corta o coração. Jesus disse assim: me odiaram sem motivo. Ou seja, humanamente falando, não havia motivo, mas eles tinham o motivo de odiar Jesus. Porque Jesus tinha um sistema que eles não queriam. Jesus tinha um amor que eles não queriam. Jesus tinha uma palavra que eles não queriam. Tudo provoca vida, mas eles não queriam. E é por isso que dentro das igrejas, nós temos que ter cuidado com isso. Porque se nós somos do mundo, também não queremos a doutrina de Cristo. Mas se somos de Deus, amamos a palavra de Cristo. A doutrina de Cristo. A palavra dele pode vir do jeito que vier, que nós vamos dar glória a Deus e falar aleluia e receber a palavra, se somos de Cristo. Então nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Diga: eu estou no mundo, mas o mundo não deve estar em mim. Repita. Você traz isso para você, para a sua vida? É a canoa que está no lago. Ela está no lago, mas o lago não está na canoa. Nós somos o barquinho que Jesus escolheu. E Ele vai soprar as nossas vidas onde Ele quiser. E no final nós vamos estar com Ele na glória, porque é de lá que nós somos. Então, outra pergunta: o que me faz amar o mundo? O sistema do mundo, esse sistema falido que nós não devemos amar, o cosmos, ele tem 3 armadilhas para derrubar, preste atenção nisso, para derrubar o crente do amor de Deus. É por isso que o contexto está falando de amor e termina falando de amor, e quem faz isso permanece. Quais são essas 3 armadilhas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esses 3 combate contra o amor. E concupiscência no grego é epitomia, que quer dizer desejo desenfreado, nesse caso, porque tem um positivo também. Então, a concupiscência da carne simboliza a vida dominada pelos desejos, com pouco respeito por nós mesmos e por outras pessoas, a ponto de usá-las como coisas. Irmão, coisas são descartáveis, pessoas não. Eu te excluí da minha vida, então você não é crente. Já viu aqueles Facebook terríveis lá? Preste atenção, por gentileza. Já viu as pessoas que colocam lá? Eu sou assim, não sei o que, excluo da minha vida. Não sei o que, não é meu amigo e não faz parte mais. É umas coisas que crente nunca deveria nem falar alguma coisa sobre isso, porque nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos orar para que Deus salve eles, liberte eles, e estas coisas provocam eles. Ou não? Uma coisa é uma coisa. Esse Jesus que ama, ele vai falar coisas que vai confrontar pessoas, mas ele vai falar justamente para tentar acordá-las e não excluí-las. É diferente. Ok? A concupiscência da carne. A carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. São desejos sórdidos, é o apelo para se viver o prazer imediato. Tudo vale se é meu prazer, se é meu querer. Ninguém me atinja, ninguém me aflija, senão eu viro bicho, hein? Precisa conhecer Jesus. É endeusar os prazeres puramente físicos e carnais. É viver sobre o império dos sentidos e dos desejos.
Então entenda, a concupiscência da carne simboliza a vida dominada por essas coisas. A carne é a nossa natureza caída. E a Bíblia diz que ela tem que estar subjugada, dominada pelo novo homem. E o novo homem tem que se renovar a cada dia. Efésios 4:17 a seguir, você vai ver sobre isso, que a gente tinha a mente entenebrecida por desejos, pensamentos, sei o quê, mas agora nós estamos tendo agora uma nova vida com Deus. O novo homem que não se corrompe está aqui dentro de nós, e ele tem que ser renovado. Sobre o velho homem domina o novo. Ele tem que ser renovado. Eu tenho que me levar ao renovo. Preste atenção, irmão, por favor. Eu tenho que me levar ao renovo. Você fica olhando para as pessoas que te perseguem, para as pessoas que falam isso, falam aquilo, aponta isso, aponta aquilo. Você está morrendo, você precisa ressuscitar. Você não tem que se envolver com isso. Se você é crente, você vai perdoar, você vai deixar passar e vai buscar a Deus e vai aprender com aquilo que Ele está te ensinando. Esses impulsos e desejos que gritam dentro de nós, o ser humano, para serem satisfeitos. É a minha vontade, é o meu querer. Eu quero beijar, eu quero prostituir, eu quero não sei o quê, eu quero cerveja, eu quero não sei o quê, eu quero. Você está querendo coisas que o sistema do mundo te oferece, então você precisa de Jesus urgentemente para que Ele te liberte desses desejos. Eu já passei por lá e já sei que lá não vale nada. Tem gente que diz, não, o senhor passou por lá, o senhor aproveitou o quê? Aproveitou o quê? A gente aproveita a vida fazendo as coisas justas e honestas. A gente aproveita a vida não manchando ninguém, não se sujando com ninguém. A gente aproveita a vida sendo limpo, puro. Augusto Nicodemos, ele fala que a carne se refere aos desejos impuros, que inclui todos os pensamentos, palavras e ações não castos, como fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, quer a intemperança no comer e no beber, motins, arruaças, farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Concupiscência da carne. O diabo usa isso por quê? Porque é a maneira de nos desligar do amor de Deus, de nos desligar da presença de Deus. Porque o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59. Jesus quer salvar, Jesus ama sempre, mas eu posso me desligar disso. Eu posso me tornar um rebelde. Eu posso me tornar a pessoa mais desgraçada da vida, tendo sido cheia da graça de Deus. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Não brinca com as oportunidades. Não brinca. Satanás se levantou contra muita gente aqui na igreja. Não brinca com isso. Seja de Deus. Tenha a presença do Espírito Santo, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, se é que você quer o céu. Na Idade Média, muitas pessoas buscaram os mosteiros, como eu já falei aqui algumas vezes, para se isolar por causa dos desejos da carne, mas nesses mosteiros aconteceram coisas mais terríveis. Como eu falei do filme O Nome da Rosa. Tem uma cena lá que tem que passar para frente, mas retrata muito bem o que aconteceu. Não tem como fugir de você, querido, o problema é você. Não, eu vou mudar de igreja, o problema é você. Não, eu vou mudar de emprego, o problema é você. Não, eu vou mudar de convívio, o problema é você. Cura você e você cura tudo. Então eles foram lá para o meio do mato, nos monasteiros, os monges. E lá, o que estava dentro, veio para fora. Aí é pedofilia,
aí homossexualismo e um punhado de coisa terrível. Prostituição, as mulheres das vilas iam para lá, passavam por lugares escondidos que os monges contavam para onde passar, como passar e tal. Esse filme revela a história. Não é um filme qualquer, é um filme que é até tema de seminário. Então, queridos irmãos, o problema é o que está dentro. Olha, irmãos, o pecado não está do lado de fora, o pecado está do lado de dentro. O problema está do lado de dentro, dentro do coração. Olha o que diz Marcos 7, 21 a 23. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O sistema do mundo é a vitrine que busca satisfazer esses desejos. Por isso, não ameis o mundo. É por isso que muitos, quando vão para a faculdade, começam a se perder. Além da doutrinação esquerdista que tem lá, que é um absurdo. Esses dias agora saiu um vídeo de duas menininhas desse tamanho se beijando, porque a professora disse para experimentar. Por isso que quem vota nesse PT, irmão, é do diabo. Não tem lógica. Tem coragem de fazer isso com as nossas crianças, tem coragem de fazer isso com a nossa mocidade. E você que fez faculdade, que pegou um professor desses desviados e loucos e ateus, prefira a Bíblia, prefira a revelação do Espírito Santo. Então o problema, irmão, a questão é quem está no controle de nossas vidas. Se é o Espírito Santo ou a carne. Porque nós temos que entender algo assim bem especial. Diga comigo, comer não é um mal, mas a glutonaria é. O sexo não é um mal, mas a imoralidade sim. O sono não é um mal, mas a preguiça sim. Tem que ter equilíbrio, tem que entender. Se você está tendo alguns desejos, seja eles quais forem, não há problema, você é um ser humano. O problema é o que você vai fazer com os desejos. O problema é se você vai dar lugar aos desejos errados. O problema é onde você vai passar. Se você sabe que essa flor, ela te atrai e te leva a errar, a pecar, por que você vai passar perto dela? Tem duas fases de libertação. Uma delas é foge. Se você não tem domínio, se você não consegue se controlar, se é algo que ainda te derruba, foge. Agora, se é uma coisa que você tem domínio, tem duas coisas que você tem que entender. Vigiar em todo o tempo. E segundo, fuja da aparência do mal. Não é porque diz nessa parte que foge da aparência do mal, que não vamos ignorar que devemos fugir do mal também. Amém? Então, você quer o céu? Foge de tudo que é sistema maligno humano do mundo. Olha, irmãos, a concupiscência dos olhos é a segunda coisa que nos tira o amor de Deus. A concupiscência dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Lembre, a concupiscência da carne, fala os crentes só. A concupiscência dos olhos e entra pelos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, se forem bons, cuida dos seus olhos. Cuida dos seus olhos.
Tem gente que se liga na prostituição e a prostituição vem para dentro da pessoa através do computador, vem para dentro da pessoa. Não estou falando de espírito, estou falando de coisa natural, hein? Abrir os olhos para a prostituição entra pelos olhos e a pessoa é dominada. E não estou falando de espírito, de coisa natural. Existe uma carne aí que você tem que subjugá-la. Amém? E aí, irmãos, aqui falamos da tendência a deixar-nos cativar pela exibição externa das coisas sem investigar os seus valores reais. Por exemplo, uma mulher cristã não deve jamais vestir provocando a sensualidade. Jamais. Mulher é bonita, vocês são lindas, Deus abençoe vocês. Mas aí minha esposa é incomparável. Aí, vocês já são bonitas, as mulheres são sensuais na parte feminina de ser, a coisa natural. A cintura de vocês é mais fina, ou de quase todo mundo. Os tornozelos é mais fino. Vocês são mulher, certo? Então vocês já são bonitas, não precisa provocar. Quando a pessoa veste um tipo de veste que provoca outra pessoa, ele que se vire, porque isso aí, ó, é homem carnal. Peraí, tem homem carnal nas igrejas? Sim. Tem mulheres carnais na igreja? Onde fica o foge da aparência do mal? Tem gente aqui que não abre mão de ser de Deus, que não vai ficar pensando em nada, mas isso é liberdade para alguém fazer isso? Equilibra, tem que ter equilíbrio. Agora vamos falar de equilíbrio? Aí você vê uma pessoa que está vestida provocando outras, então você fica calada e ora por esta pessoa. Gostou ou não gostou dessa parte? Porque Deus não te chamou para apontar o dedo, Deus não te chamou para condenar ninguém, e Deus não te chamou para julgar ninguém. Então a pessoa que provoca tem que lavar-se no sangue de Jesus, e a pessoa que quer apontar o dedo tem que se lavar no sangue de Jesus. Porque tem pecado que entra pelos olhos. Então não provoque. Aí alguém vai abrir o Facebook, o Instagram, e está lá a santa serva de Deus de fio dental. Não vi ninguém, tá bom? Pelo amor de Deus, não me julgue. Só deixa eu pregar. Mas não vi mesmo, graças a Deus. Aí, o carnazão vai pegar lá e fazer assim, ó. O que ele está fazendo? Vai lá na telinha, touch screen. Touch. Dá um zoom com os dedos. Aí a mulher chega na igreja e o carnazão vai olhar para ela e o Satanás vai passar no meio e ele vai olhar para ela com os olhos de 20 para as 3. Quando olhar para ela vestida na igreja, vai ver ela despida. Porque essa é a mente do homem sem Deus. Parece que você não gostou dessa parte. Vocês ficaram tristes? Eu vou orar para Deus alegrar vocês. Ou nós somos crentes para morar no céu, ou não somos. Então, um se lava e o outro também se lava. A pessoa não deve fazer aquilo, mas também ninguém deve apontar o dedo e condenar. Feche os olhos para isso, vai orar por esta pessoa, ela precisa da sua oração. O Senhor está te julgando toda hora. O Senhor está nos vendo toda hora. E Ele não nos vê com os olhos que vê só a imagem nossa. Não, Ele vê nós a partir de dentro.
estamos nus e abertos diante dos olhos daquele que tudo vê. William Barclay, que eu gosto muito e tenho citado, diz que a concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Então, se alguém já está com a concupiscência dos olhos, tudo que vê, vai desejar. Aí vai muita coisa, vai desejar o carro do outro, a casa do outro, o marido da outra, a esposa do outro, e aí vai. O cargo do outro, o ministério do outro, a posição do outro, o lugar do outro. Porque é um olho de cobiça. É um olho que quer o lugar. Uma coisa é alguém olhar para o pastor, olhar para o pregador, olhar para a pregadora, o cantor Maciel, a cantora fulano de tal, a voz do ciclano, dizer, Jesus, me dá graça também para cantar. Uma coisa é, alguém está me incentivando a querer crescer e ter alguma coisa para servir. Outra coisa é querer o lugar da pessoa. E aí, é o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que pode comprar o dinheiro e nas coisas que pode desfrutar com os olhos. E isso aqui, irmãos, na ciência, por exemplo, a pessoa que tem problema com pornografia, ela recebe alegria quando vê. Já viu a pessoa viciada em joguinhos? De vez em quando eu entro naquele gatinho lá. Eu mando as bolinhas para cima. Passou a segunda vez se eu fizer, minha cabeça fica quente. Graças a Deus. Mas espalha. Só que a pessoa que é viciada, ela fica angustiada, parece que ela perde o rumo, e daqui um pouco, se ela não fizer aquilo, ela não sente paz e não tem alegria. Porque provoca também o vício. Vocês não estão gostando, vocês estão achando ruim. Olha o que o sábio Salomão diz, Eclesiastes 2, 10 e 11. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha o que ele fez, preste atenção. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Aqui é um Salomão depressivo. Teve todo o dinheiro, tantas mulheres, tanto isso, tanto aquilo, que esse sistema do mundo oferece, que os desejos mundanos oferecem. Ele teve tudo. Por final, ele foi entrar em depressão. Porque ele esperou dessas coisas satisfação, realização, e não as teve. Por isso ele termina convertido, e ele vai dizer, de tudo que o homem deve fazer, a suma é, teme a Deus e obedece os seus mandamentos. É isso que traz satisfação e realização. Alguém entende isso? O maior problema da concupiscência dos olhos é tentar fazer com que tentemos inutilmente preencher com coisas, pessoas e atividades o vazio que somente Deus pode preencher. Nossa, olha que homem bonito. Nossa, olha que mulher bonita. Nossa, olha que... Eu vejo que essa pessoa ainda não teve um encontro com Deus. Porque mesmo que ache uma pessoa bonita, essa pessoa não sai falando coisas que um mundano é que fala. Porque teve um encontro com Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo, e as janelas da alma. Por eles entram os desejos. Eva caiu porque viu o fruto proibido. Olha o Satanás usando desde o jardim. Ló viu as campinas do Jordão, viu, e foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma, onde foi sua ruína. Olhe para frente. Siquém viu Diná e a seduziu.
A mulher de Potifar viu José e tentou deitar-se com ele. Acã viu a capa babilônica e outros, e arruinou-se. Davi viu Batseba e adulterou com ela, e a espada não se apartou da sua casa. Viu e desejou. Então, se guarde. Quem tem essas coisas não tem o amor de Deus. Nós precisamos ter o amor de Deus. Pelo texto que lemos, é só quem tem o amor de Deus que permanecerá. Agora, sejamos honestos. Segundo o tempo que nós vivemos, está difícil, hein? Não está? Cadê vocês? Está difícil amar como Jesus quer que a gente ame. E deixa eu te falar uma coisa, se não for assim, não tem céu. Porque Paulo termina falando do amor e do amar, em 1 Coríntios 13, dizendo, ficam essas três coisas, fé, esperança e amor. Mas a maior delas é o amor. Porque fé para encontrar com Jesus não precisa mais, que agora estamos diante dele. Esperança não precisa mais, porque já fomos levados até ele. Agora uma coisa precisa, tem que ter amor. E aí João nos ajuda mais uma vez. Se você ler a primeira carta de João, no capítulo 3, no capítulo 4, você vai só aquecer essa história de amor. E João vai dizer para nós no capítulo 4, quem não ama, não conhece a Deus e nunca viu Deus. Fique sobre os pés. Depois nós vamos continuar. Podemos continuar terça-feira? Ou vocês acham esse assunto ultrapassado? Essa é a doutrina da salvação, a doutrina do amor de Deus. Nós vamos falar algumas coisas para encerrar esse assunto, e aí vamos aprofundar um pouco sobre como devemos amar. Escute uma coisa, meus queridos irmãos. Vou fazer umas perguntas para a gente orar. Vocês dão para mim mais 5 minutinhos? Ok? Vou fazer umas perguntas. Como tem sido as suas reações quando alguém te ofende? Como tem sido a sua reação quando o marido faz algo que você diz, estou te odiando? A esposa faz algo. Qual tem sido a sua reação com relação ao pecado? Porque tem pecados que a gente confessa e deixa e resolveu. Outros a gente tem que confessar com a liderança, porque senão nunca vai ser liberto. Só que confessar com arrependimento. Sem arrependimento não adianta confessar. Como que você tem reagido com irmãos que às vezes fazem coisas que você não concorda? Escute uma coisa, por favor. Nós ultimamente, infelizmente, temos sido muito carnais. Vamos reconhecer isso? Muito carnais. E isso é que a igreja de Corinto foi acusada. Vocês são carnais, não tem como falar que vocês são espirituais, vocês são meninos. Por isso que Paulo vai trazer um dom excelente, o dom do amor. Se estamos muito carnais é porque está faltando amor. A gente é grande demais. A gente é intocável demais. Ninguém pode falar de mim, ninguém pode olhar atravessado, ninguém pode sei o quê. Olha lá, hein? Só que Jesus calou a boca e foi para a cruz. Pastor, eu deixei de ser bobo, mas também deixou de ser cheio.
É melhor ser bobo cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, do que ser um inteligente vazio da presença de Deus e do Espírito Santo. Pare de querer dirigir a igreja. Pare de falar assim, não, o pastor tinha que fazer isso, o pastor tinha que pagar isso, o pastor tinha que não sei o quê. Para com isso, você não entende. Vem orar com o pastor e vem jejuar com o pastor, então vamos trocar ideias. O pastor não é melhor do que ninguém, mas você não se julgar. Quando você começa a julgar, você começa a esfriar. Começa a querer mudar de igreja, querer mudar disso, mudar daquilo, condenar isso. E queridos, dons espirituais é que rege a igreja. Dons ministeriais, perdão, é que rege a igreja. Dons espirituais todo mundo pode ter. Ministeriais é o pastor da igreja. E muitas vezes, queridos, você está querendo que vai para a direita, e o pastor está falando, é para frente. Porque é a direção que Deus está dando. Pare de se engrandecer, comece a ter humildade. Quem ama de verdade consegue ter humildade. Quem ama de verdade consegue calar e ouvir. Quem ama de verdade consegue perdoar. Quem ama de verdade vira a página. Quem ama de verdade diz, eu também tenho meus pecados, por que eu vou julgar o outro? E ora uns pelos outros. Cuida do seu interior, cuida da sua casa. Amém? Estamos muito carnais porque estamos cheios de nós mesmos. O dia que nós nos enchemos do amor de Deus é porque o Espírito nos encheu, porque Deus é amor. Amém? Vamos orar? Se você tem alguém para consertar com essa pessoa, até terça-feira que vem, faça isso. Mas se você quer algo bem forte para a sua vida, faça hoje o que tem que ser feito. Perdoa, peça perdão. É hora de voltar a amar com o amor de Deus. É hora de voltar a amar com o amor de Deus. Não guarda mágoa, não guarda lixo, guarda a presença de Deus, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Sai dessa miséria de vazio e de mágoa, se levanta para viver a história que Deus tem. Cada vida, cada um de nós somos provados na medida que Deus quer. Eu sou provado, você é provado, mas precisamos sermos aprovados. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra, o ensino, o estudo, e te pedimos mais revelações sobre este tema. Queremos amar com o amor do Senhor, queremos amar com o amor que nos faz herdar o céu, queremos amar da forma que o Senhor nos ensinou. Então ajuda, ó Deus, na compreensão, no entendimento. Afasta de nós a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Arranca de nós barreiras, bloqueios e males. Ajuda-nos a consertar com quem tem que consertar. Ajuda-nos a abraçar quem tem que ser abraçado. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida livre de ser aquele que condena, aquela que condena, aquele que aponta o dedo, aquela que aponta. Não, nós não somos deste mundo. Nós não amamos o sistema do mundo, isso é coisa do mundo, isso é coisa do príncipe das trevas. Nós queremos pureza, limpeza, nós queremos leveza, refrigério, paz, graça, vida, a presença viva do Senhor. Nós queremos viver uma vida de nascidos de novo, livres do pecado, livres do domínio das trevas, abençoados e abençoadores. É o que queremos até o dia em que moraremos na eternidade com o Senhor Jesus para sempre. Assim oramos, abençoe a todos, abençoe os que estão pela internet, suas vidas, suas famílias, ajuda a igreja, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém e amém.